já está com a gente aqui, Cláudio Humberto e ouvintes, o Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, Dr. Mário Sarrubo, para nossa satisfação. Dr. Sarrubo, muito obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Cláudio. Prazer estar com vocês e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, para nós é uma satisfação também para tratar de um assunto relevante demais, que é essa discussão dessa PEC, que ao que parece deve ser votada na Câmara na semana que vem. Era para ter sido votada essa semana, mas não houve acordo e tal. A tal da PEC que muda a forma de se escolher os conselheiros do Ministério Público, o Conselho do Ministério Público, que segundo integrantes do Ministério Público, procuradores e promotores, seria uma ingerência indevida do Legislativo nesse órgão tão importante que tem tanto serviço prestado. Doutor Sarrubo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como é que o senhor considera essa proposta que está em discussão na Câmara Federal, e o senhor acha que vai passar isso do jeito que está? Olha, eu sou, em primeiro lugar, um entusiasta do sistema democrático do Brasil e do Congresso Nacional, então eu acredito que não passe, ou pelo menos que não passe da maneira com que foi apresentada. Se, de fato, o Conselho Nacional do Ministério Público precisa de algum aperfeiçoamento, esse aperfeiçoamento ele deve ser alcançado através de um debate, de um amplo debate com a sociedade, com o Ministério Público, com a magistratura, com a Ordem dos Advogados do Brasil. E o que nós estamos vendo é uma PEC tão importante como essa sendo votada em regime de urgência. Não é? Então nós fomos, por exemplo, surpreendidos na última quarta-feira na outra semana, com 4 textos diferentes daquele que estava sendo discutido, de autoria do deputado Paulo Teixeira. O relator apresentou, na quarta-feira da semana passada, 4 textos completamente diferentes, com ingerências na atividade fim, com algumas inconstitucionalidades, com inúmeras inconstitucionalidades, e o detalhe, em absoluto desrespeito ao regimento, porque não passou em nenhuma comissão, não houve debate. Então esse talvez seja o grande problema dessa PEC. Não há nenhum problema, o Ministério Público não teme o controle externo é importante para nós estamos em busca do nosso aperfeiçoamento, mas é necessário que esse controle possa ser discutido. E não é o que está acontecendo, eu insisto. Na quarta-feira da outra semana eu termino a reunião do meu órgão especial aqui, sempre uma reunião também intensa, com muitos debates, e sou surpreendido, olha, sai um texto, agora outro texto, etc. e tal. E você fala, mas como? Uma PEC, uma emenda constitucional que envolve o controle de uma instituição como o Ministério Público Brasileiro, ela não pode, evidentemente, ser imposta goela abaixo em regime de urgência. Não é essa a urgência da população brasileira. Creio que tenhamos outras urgências antes dessa. Então, o que a gente pede é mais debate, é mais diálogo. O que nós pedimos é, vamos reformar, mas vamos dialogar antes. Doutor Mário Sarrubo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, é um privilégio tê-lo aqui conosco para discutir sobretudo esse assunto que é tão quente, né? Está aí na ordem do dia. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, concedeu entrevista aqui à Rádio Bandeirantes esta semana, uma longa entrevista, inclusive ele se alongou sobre esse assunto, né? Ele disse que houve muitas conversas com o Ministério Público, com as entidades representativas do Ministério Público, muitas reuniões, muitas conversas. O projeto acolheu, inclusive, sugestões do Ministério Público, mas ele diz o seguinte, olha, quem vota é o deputado, quem vota não é o procurador, quem vota é o senador, é o deputado e o senador. Esse é que tem a prerrogativa de propor uma emenda constitucional e votar nela. Houve mesmo esse diálogo que ele preconiza, que ele relata? Não houve, veja, mas houve na última semana, nos últimos dias, né? Sempre num regime de muita correria. Eu mesmo falei na última quinta-feira pelo menos 2 vezes com o presidente Arthur Lira, que tem dado essa atenção à instituição, mas, veja, eu insisto, é um debate muito técnico, muito complexo, que não será
em uma semana ou numa correria, como por exemplo nessa semana, em que muitos dos colegas não estavam sequer preparados para estar em Brasília, para discutir de forma correta esse tema, houve momentos que não, precisamos decidir em meia hora, mas como se decide algo tão complexo de forma tão rápida, né? Então nós pedimos um espaço, nós pedimos ao presidente Arthur Lira, e é bom que se diga, ele deve nos receber na segunda-feira em Brasília, uma reunião para que a gente possa expor, para que a gente possa construir um texto. O texto, na verdade, já avançou um pouco, já melhorou daquilo que nós tínhamos na outra semana, na quarta-feira, ele já avançou, isso é fato, mas na nossa visão não é ainda um texto satisfatório. Se vocês me permitem, se há algo a ser corrigido, e há, não temos a menor dúvida, nós temos que levar em conta algumas premissas importantes. Fala-se muito que o Conselho Nacional do Ministério Público não pune e é ineficaz em termos de correção. O que as pessoas precisam entender e o que a população precisa saber é que o Conselho Nacional do Ministério Público só pune quando as corregedorias locais falharam, quando houver omissão das corregedorias locais. Então é importante ver os números das corregedorias locais. Eu convido a população, por exemplo, aqui do Estado de São Paulo, para visitar o portal do Ministério Público de São Paulo e ver o quanto a nossa Corregedoria Geral pune aqui em São Paulo, o quanto a Corregedoria do Rio, de Brasília, de tantos outros estados, de Pernambuco, Alagoas e assim por diante, tem punido. E quando a Corregedoria local atua, o CNMP não é provocado, ele tem uma função, na verdade, supletiva. E ainda assim, o CNMP tem números, e é bom que se veja os números, superiores ao do nosso par, que é o Conselho Nacional de Justiça. E aqui não vai nenhuma crítica ao CNJ, muito pelo contrário, porque lá é o mesmo sistema. Então, as corregedorias locais têm trabalhado, o que nós precisamos é aperfeiçoar, sem sombra de dúvida, não temos medo do controle externo, muito pelo contrário, a nossa gênese é a transparência. De todo modo, o que a gente pede é mais diálogo. Vamos agora ter uma reunião na segunda-feira com o presidente Arthur Lira, vamos levar a nossa posição dos procuradores gerais de justiça em todo o Brasil, e a partir daí nós entendemos que possa haver um encaminhamento positivo. Acho que não há urgência, este é o ponto. Não é urgente. Como não era urgente, me perdoem, discutir lei da improbidade. Acho que urgente é discutir a fome, urgente é ver como é que nós vamos resolver a inflação, como é que nós vamos dar de comer para o povo. Estes temas podem e devem ser discutidos, mas com serenidade, com tranquilidade, sem paixão, sem revanchismo, de parte a parte, né? Então é isso que o Ministério Público Brasileiro quer, dialogar, construir. Vamos votar, pode votar essa semana, na próxima, este mês, não há nenhum problema. Mas vamos discutir. O que eu não posso é ser surpreendido, me perdoe, já termino, por 5 textos diferentes numa quarta-feira comum. De repente, vai votar hoje. Aí não dá, né? Desculpe. Doutor Sarrubo, mas essa, novamente, né, por mais lamentável que seja, é uma decisão do Poder Legislativo, né? O tempo é deles, né, infelizmente. Agora, a gente, é certo sim, o senhor até nos deu números agora, ou pelo menos indicações, os ministérios públicos estaduais, né, têm feito seu trabalho de correção, de punição, etc., a eventuais abusos. Agora, trata-se esse caso do Conselho Nacional do Ministério Público, né? É ali que está o problema. Os deputados, eu conversei com muitos deles esses dias sobre esse assunto, os deputados reclamam muito disso, né? É praticamente impossível punir um caso de abuso ou de perseguição promovida por promotores que se utilizam dos seus cargos, se utilizariam dos seus cargos, segundo essas denúncias, para isso, né? Na Câmara dos Deputados é muito difícil encontrar um parlamentar, eu não digo esses de primeiro mandato, mas de um pouco mais experientes, que não tenham queixas em relação a isso, né? A atuação do Ministério Público. Alguns por malandragem, outros porque de fato parecem ter sido vítimas de algum tipo de abuso. E aí quando eles vão ao Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão de controle externo, portanto é um órgão que tem que ter o controle externo, inclusive na sua composição. A sua maioria tem que ser de fora do Ministério Público, senão não. Foi exatamente isso que eles alegam e é exatamente isso que impede a punição. Que tipo de mudança na composição do CNMP o senhor defende para atender a essa expectativa da sociedade e até do parlamento em relação
digamos assim, ampliar as chances do cidadão comum, ainda que não seja parlamentar, mas um cidadão comum, de recorrer ao CNMP e ter a sua demanda, pelo menos, levada a sério? Eu acho importante, mais uma vez, a gente olhar para os números. Existem punições. O que há, na verdade, alguns erros, talvez, do próprio Conselho Nacional, que algumas situações em que acarretaram aí a não punição de determinados membros do Ministério Público, e isso gerou indignação no Congresso Nacional. Isso pode ter sido um erro, eu não quero aqui avaliar o comportamento de ninguém, porque nós todos erramos, eu erro, o Conselho Nacional erra, os outros procuradores gerais erram, o Congresso erra, o Executivo erra, e assim a gente vive o Judiciário também. Então, não há nenhum problema, eu não vejo grandes dramas em discutirmos a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, eu não vejo grandes dramas no controle externo, muito pelo contrário, eu insisto. Acho que a gente pode discutir o número de membros indicados pela Câmara, pelo Senado, não há nenhum problema. Alguns pontos que são inadmissíveis, e um deles que é o que mais nos assusta, é a possibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público, que passará a ter uma maioria de membros indicados pelo Congresso Nacional, anular, tornar sem efeito atos da atividade fim do membro do Ministério Público. Aí há um grande equívoco nessa PEC, porque, na verdade, ela nos leva a quê? Ela leva a um controle de caráter político, anulando uma atuação que se pretende seja de caráter técnico, sendo que já se prevê isso hoje. Qualquer ato do membro do Ministério Público hoje tem o controle do Judiciário, né? O Judiciário é quem controla os atos dos membros do Ministério Público. Quando eu ofereço uma denúncia, essa denúncia ela passa por uma apreciação do Poder Judiciário, que exerce, portanto, o controle em várias instâncias, obedecida a ampla defesa do contraditório. Acho que nós podemos discutir o aumento do número de membros no Conselho Nacional do Ministério Público da sociedade civil, né? Que tal discutirmos ouvidoria externa? Que tal discutirmos participação da sociedade mesmo, de outras entidades? Não é? Que tal discutirmos e ampliarmos essa participação sem necessariamente indicação política do Congresso Nacional? É importante que o Congresso Nacional indique membros do Conselho, mas podemos alargar essas indicações para organizações sociais, para outras entidades nacionais que podem e devem também exercer esse controle. Agora, o que é inadmissível na PEC, para terminar, porque eu sei que eu falo demais, dar a palavra para a promotora e assim, viu, Cláudio e Agostinho. Mas o que é muito importante? Tem que ser banido do texto qualquer tipo de controle deste órgão de controle externo da atividade fim, porque nós já temos esse controle do Judiciário. E isso está na Constituição Federal, não pode uma emenda da própria Constituição mudar a diretriz da Constituição Federal, que é a de separação de poderes. O Legislativo não pode ter controle sobre um ato que é exclusivo do Poder Judiciário. Né? Então, por aí, vamos discutir, não há problema, vamos votar. Você falou muito bem, o timing é do Congresso e a gente respeita demais o Congresso Nacional, mas o que a gente pede é uma possibilidade de diálogo, sem faca, como é que se diz? Sem a faca no pescoço, né? Olha, tem que ser em meia hora, vamos resolver já, etc. E tal. Tudo bem, teremos uma reunião segunda-feira, boto muita fé nessa reunião, acho que o texto pode ser votado, rejeitado, aprovado, não importa, nesta semana, mas o que a gente quer é diálogo. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirantes Gente com o Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, Dr. Mário Sarrubo. Doutor Sarrubo, o senhor fez uma diferenciação, né, do caráter técnico para as questões políticas, e nem sempre essa mistura é muito saudável. E acho que é muito por isso que surge essa discussão dessa PEC. Até se falou que seria a PEC da vingança, né, em relação ao que foi feito durante a Lava Jato. E aí, em que claramente em algumas medidas adotadas pelos procuradores de Curitiba, houve uma ingerência política. Acho que hoje não há mais dúvida quanto a isso. E é aí que pega, doutor Sarrubo, porque eu estava lendo aqui que, inclusive, dentro da Associação Nacional dos Procuradores da República, há quem defenda que o Ministério Público faça o meia-culpa. Faça o meia-culpa em relação à Lava Jato, talvez não a toda ela, mas alguns episódios em que houve equívocos claros. O senhor não acha que falta do Ministério Público também? Falta para o Ministério Público esse assumir
a responsabilidade e os erros publicamente? Olha, sem dúvida, nós erramos, mas não podemos nos esquecer que nós temos uma formatação exclusiva em termos mundiais, porque nós temos uma das constituições mais modernas do mundo. Uma constituição que saiu da ditadura, veio para a democracia, estabeleceu princípios e colocou o Ministério Público como um órgão independente e autônomo na defesa desses princípios da Constituição. São 33 anos de Constituição Federal, são 33 anos deste formato do Ministério Público. E nessa trajetória, nesses 33 anos, nós nos equivocamos, houve abusos aqui e acolá, mas o que é importante a gente destacar? Vamos punir os equívocos, mas temos que destacar que esses equívocos são a exceção e não a regra. Os números são estrondosos. Aqui em São Paulo, Estado de São Paulo, somos 1.964 membros do Ministério Público. E se você olhar as nossas estatísticas, eu mesmo estou, e hoje eu vi uma notícia aqui nos jornais de grande circulação da cidade, não há uma ação de improbidade contra um membro do Ministério Público. Sim, eu como procurador-geral já ajuizei duas. Já pedi disponibilidade, já estou ajuizando ação de perda de cargo. E isso acontece em todos os estados. É que a gente não noticia, talvez tenhamos que noticiar mais isso. Eu sei que há sigilo e tudo mais. Então, reconhecemos os erros, queremos aperfeiçoar, não há problema. Mas é importante, o remédio que nós vamos aplicar para corrigir esses erros não pode matar o doente. Essa que é a questão. E a PEC, nos termos em que foi apresentada na semana passada, ela era um remédio que matava o doente. Ela está, insisto, depois do diálogo rápido e vou dizer aqui, muito louco que foi essa semana, com muita rapidez, as coisas acontecendo até de madrugada e tudo mais, nós conseguimos avançar. Mas o texto ainda precisa de alguns ajustes e a nossa esperança é que a gente consiga esses ajustes durante essa semana e a partir daí que vá para o voto, que os deputados exerçam aí um voto na sua consciência, pensando no melhor para a população brasileira e para o sistema de justiça do Brasil. Doutor Sarrubo, certamente o senhor levará na segunda-feira esse encontro com o presidente da Câmara as sugestões de mudança do texto que está sobre a mesa para ser votado, né? O senhor poderia detalhar essa proposta, porque a proposta que está na Câmara aumenta um pouco o número de integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público, cria a figura do vice-presidente, que vai ter as funções de corregedoria, enfim, passa de 2 para 4 os representantes, aqueles indicados pelo Congresso Nacional, né, 2 pela Câmara, 2 pelo Senado, e também aquele vice-presidente, que é uma figura nova, também será indicada pelo Congresso. Que tipo de alteração o senhor vai sugerir ou defende no projeto, na composição do CNMP? Olha, essa é uma articulação em nível nacional, envolve o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, a nossa presidente Ivana, envolve as associações CONAMP, o Murrieta, o nosso querido Caseta, da Associação Nacional dos Procuradores da República, mas o que nós pretendemos, vou tentar resumir aqui, algo que vai ser debatido ainda na segunda pela manhã, o que nós pretendemos é evitar a ingerência na atividade fim, tem lá um parágrafozinho que nós temos, insistiremos que ele seja retirado por completo e que as escolhas da Câmara possam ser feitas com indicação por lista tríplice das organizações das carreiras, porque essas escolhas a própria Câmara, o próprio Congresso quer fazer dentre membros da instituição e que a gente possa oferecer uma lista tríplice, como acontece aqui no Estado de São Paulo, como acontece em todos os estados, nos desempenhos estaduais. Eu ingressei numa lista tríplice formada pela classe e o governador me escolheu. É assim em todos os estados. Então, a Câmara, o Congresso pode escolher e nós oferecemos uma lista tríplice interna. A escolha é do Congresso Nacional. Essa é uma das propostas que nós pretendemos levar e discutir. Mas a lista tríplice, doutor Sarrubo, na verdade não é uma forma de o Ministério Público continuar tendo controle sobre o órgão de controle externo? Porque assim, o que se busca é exatamente que o órgão de controle externo haja no sentido de exercer essa função, né? O Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de
controle externo da magistratura, apesar das críticas, das críticas à dificuldade que muita gente encontra para enfim, a punição de mau comportamento de magistrados, isso tem acontecido até com muita frequência no CNJ. Já no CNMP é muito difícil. Quer dizer, a lista tríplice, até para a indicação de escolhidos do Congresso Nacional, não é uma maneira de manter esse controle? Olha que interessante, você tocou num ponto importante. Os números do CNMP de punição são superiores ao do CNJ. O CNMP pune mais que o CNJ, muito embora o número de magistrados seja cerca de 35% maior que o número de membros do Ministério Público em todo o Brasil. Não é? Então, eu volto a insistir, não é verdade, não é verdadeira a informação que corre no sentido de que o CNMP não pune. Mas o que nós queremos, na verdade, é justamente a paridade com o CNJ. O que o Congresso está querendo fazer hoje é retirar a nossa paridade com o CNJ. Não há problema. Hoje nós estamos iguais ao CNJ e nós vamos quebrar essa paridade. O Ministério Público passa a ter um controle além daquele que tem o CNJ. Então, essa é uma discussão. Mas acho que esse não é o tema mais importante. Acho que o tema que mais me toca, e aqui eu vou externar uma posição pessoal, é retirarmos alguns pontos que são muito importantes, como, por exemplo, a intervenção na atividade fim, porque o CNMP não é um órgão jurisdicional. E, segundo, havia lá, por exemplo, a questão, e olha só, isso era poder para os procuradores gerais, né? Se eu fosse alguém com mente totalitária, eu poderia até adotar essa solução que era prevista na PEC. O Procurador-Geral de Justiça pode nomear o seu Conselho Superior nos estados, 2/3 do seu Conselho Superior. Isso não pode ficar. Né? Tem que ser a revisão dos atos do Conselho Superior pode ser feita pelo Conselho Nacional. Isso mexe na autonomia, isso não pode. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem função administrativa, a Constituição prevê isso não sou eu que estou dizendo. E a função dele é corrigir os erros administrativos das instituições do Estado e do próprio MPF. Então, quando a gente não pune adequadamente aqui, é papel do Conselho Nacional do Ministério Público punir. Não é? Daí a importância da indicação da Câmara, do Senado, mas eu gostaria de ver outras entidades que pudessem indicar controle efetivo das instituições, também os magistrados, também o Ministério Público. Eu insisto, nós não temos medo do controle externo. O que a gente não quer é intervenção na atividade fim para que o colega fique inibido na sua atuação. O colega que abusa tem que ser punido, não resta a menor dúvida. O Conselho Nacional errou. O que ensejou toda essa movimentação, nós sabemos. Foi um determinado arquivamento por parte do Conselho Nacional do Ministério Público, lá atrás, que levou a essa revolta, que levou... Qual arquivamento, doutor? Não, eu não saberia nem te dizer agora. Isso foi uma discussão que nós tivemos lá atrás com o deputado Paulo Teixeira, que é um grande amigo, é um deputado bem intencionado, ele é um proponente da PEC, e ele trouxe alguns exemplos que eu confesso a você, eu agora sequer me recordo. Não é? Então não se trata de não reconhecimento dos nossos erros, a gente sabe que nós temos erros, insisto, todos nós erramos, mas o que nós não podemos é pegar o erro, tratar isso como uma regra e fazer uma mudança tão significativa como regra. Vamos mudar, não tem problema, vamos ter a composição, as indicações, não há problema nenhum, vamos ver de que maneira a gente formata isso. O que não dá para discutir é a intervenção na atividade física. Doutor Sarrubo, apesar do que o senhor nos informou agora há pouco, de que o CNMP pune, os números que têm circulado em Brasília aqui, divulgados pelos procuradores, é de 20 e poucas punições. É de fato um número bastante modesto. Mas eu quero citar aqui um exemplo, doutor Sarrubo, de uma personalidade conhecida e a luta dela para tentar reparar os danos à sua honra, à sua imagem, etc., que foi o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Fernando Henrique Cardoso. Chama-se o ministro Eduardo Jorge Caldas Pereira. Ele foi implacavelmente perseguido por 2 procuradores durante todo o período e depois que acabou o governo, ele continuou sendo perseguido, né? Ele dedicou, ou tem dedicado,
todos os momentos da sua vida desde então, e estamos falando de um governo que acabou no ano de 2002, né? E desde então, o que ele é conhecido pela sigla aqui, né, pelas iniciais, pelas iniciais de EJ, né? Desde então, o ministro Eduardo Jorge vem lutando. O problema daqueles dois procuradores é que eles mexeram numa pessoa que é tinhosa, né? Uma pessoa que é muito persistente, muito focada. E desde então ele tem empreendido uma luta, meu Deus, uma luta assim de tempo integral, né, para tentar, punindo essa perseguição, reparar a sua honra e a sua dignidade. Ou coisa difícil, ou tarefa difícil o ex-ministro enfrentou no CNMP. O que fazer, doutor Sarrupo, para que brasileiros como esse cidadão não sejam vítimas? Que tem aquilo. É preciso lembrar que o trabalho do Ministério Público é impressionante, né? Uma das melhores conquistas do Brasil hoje, trazidas, consolidadas na nossa Constituição. Os procuradores, inclusive, como aqueles da Lava Jato, eles têm que ser homenageados. Eles atuaram de maneira absolutamente corajosa no enfrentamento ao banditismo, né, ao banditismo exercido por gente poderosa, por presidente da República, né, o banditismo exercido por políticos influentes, poderosos. Essa gente toda, inclusive, acabou na cadeia. Esse tipo de trabalho tem que ser homenageado, tem que ser protegido. Agora, é também preciso que, numa sociedade democrática como se pretende a brasileira, também assegurar aos cidadãos todo o direito de exercer a defesa da sua honra, da sua integridade, etc., no caso de serem vítimas de abuso. Eu acho que essa que é a questão. Como resolver isso, doutor Sarrupo? Eu gostaria, o senhor é tão respeitável, tão respeitado, a sua palavra é levada em conta mesmo por todos nós, né? O que a gente queria eu gostaria muito de ouvir uma palavra de alguém como o senhor, que é integrante do Ministério Público. Como fazer, como proteger os cidadãos desse tipo de investida? Olha, esse abuso é histórico, né? Esse abuso ensejou a criação dos conselhos, né? Esse caso daquele procurador, eram dois, na verdade, né? Era uma dupla aí que perseguia tanto o governo Fernando Henrique como esse secretário Eduardo Jorge. Tem sido o tema de muitos debates essa questão aqui nessas 2 semanas. E é interessante, nessa época não tínhamos o Conselho Nacional do Ministério Público. A partir desses abusos, foi criada a instituição, o Conselho, o CNJ e o CNMP. Assim, eu acho que o Conselho, hoje, isso não mais acontece. Não tenho a menor dúvida que esse episódio, nos dias de hoje, ele teria a devida punição, sem sombra de dúvida. Esse episódio, nos dias de hoje, não ficaria impune no Conselho Nacional do Ministério Público com sua formatação atual. Eu acho, Cláudio, é importante, eu insisto, eu acho que não há problema em mudarmos a configuração do Conselho Nacional do Ministério Público. Não há nenhum problema nisso. Não. Até porque é o que eu costumo dizer, eu não tenho medo algum de controle externo. Aliás, as contas são transparentes, tudo, Tribunal de Contas, tudo aberto. Se você entrar no portal do Ministério Público hoje, está tudo lá, tem salário de todo mundo, está tudo lá. Não tem o menor drama, não tem o menor problema. O que a gente precisa, na verdade, é de transparência, inclusive nos números, para que a sociedade possa entender que houve um erro aqui e acolá. A gente precisa ver o porquê que esse erro aconteceu, e muitas vezes esse erro acontece, sim, por corporativismo, ou muitas vezes, é bom que se diga, por pressões externas, e essa que é a questão. Muitas vezes acontece de próprios parlamentares, de esse ou aquele ou acolá, trabalharem com algum tipo de gestão, e é isso que a gente precisa evitar. O Conselho Nacional do Ministério Público tem que ser um órgão estritamente técnico, absolutamente imune a qualquer tipo de pressão externa, para que ele possa exercer de forma técnica e possa ser o representante da sociedade controlando a instituição que está lá para defender a sociedade. Então, insisto, não há problema. Vamos aumentar o número, vamos discutir a forma de aumentar esse controle externo. O que a gente quer, a grande briga dos procuradores gerais de justiça é
que não, os colegas possam ter tranquilidade para trabalhar. Aqueles que abusarem continuarão sendo punidos, os erros do passado não mais acontecerão e a gente aumenta esse tipo de controle, a gente aumenta o número de vagas, vamos discutir a formatação do Conselho Nacional para que isso não aconteça mais. Eu não tenho a menor dúvida, transparência é a melhor maneira de evitar que esses erros possam ocorrer. Então tem que acabar muitas vezes com o sigilo. Eu acho que nós somos pessoas públicas, não é? Então às vezes ela está correndo em sigilo a investigação contra o membro tal. Tem que acabar isso. Nós somos pessoas públicas, não é? E como pessoas públicas, não pode ter sigilo para o Marcos Sarrubo, não pode ter sigilo para o meio do Ministério Público. Quem paga o meu salário é o povo, eu tenho um cargo público criado por lei, devo responsabilidade ao povo, a toda a população. Eu brinco aqui em casa, às vezes falo, olha, eu devo responsabilidade, meus vizinhos têm que ver que eu estou trabalhando, não posso ficar aqui. Então a gente tem que dar mostras, não basta ser honesto, tem que parecer ser, tem que trabalhar, tem que se dedicar. Então é transparência absoluta. Está acontecendo, olha, punimos por isso, por aquilo. Deixamos de punir por quê? Por isso. E é sempre importante destacar. A punição no Brasil hoje, nos termos da nossa Constituição, ela só ocorre com ampla defesa, com contraditório e com prova. Na dúvida, em qualquer instância, prevalece a absolvição. E isso muitas vezes pode ter ocorrido, por exemplo, por falhas na apuração. Por isso que eu insisto, quero um Conselho Nacional do Ministério Público técnico, para que não haja falhas, assim como tem que ser nossas corregedorias técnicas. Eu exerço funções aqui na Procuradoria-Geral de Justiça, eu tenho que punir. Então há uma comissão processante, o corregedor-geral acusa e a punição é o procurador-geral que dá. No momento em que eu estou punindo, eu sou essencialmente técnico, tanto que a minha assessoria faz o trabalho técnico, ela vem, a gente discute e eu tenho que punir. Eu não posso olhar se é A, se é B, eu não posso pensar em política no momento em que eu estou punindo o abuso. Aliás, eu não posso pensar em política na minha atuação de Procurador-Geral de Justiça. Então é isso. O que nós queremos, Cláudio, Agostinho, ouvintes da Rádio Bandeirantes, é debater. Nós não queremos impedir a PEC. Nós queremos, na verdade, aperfeiçoar, mas com um amplo debate. Agora, doutor Sarrubo, passar de uma vez passar boiada, como dizia aquele ministro. Exatamente. Agora, o senhor recentemente num vídeo publicado disse que a ideia é derrubar essa PEC, seja no Legislativo, e o senhor falou que vai conversar com o presidente da Câmara na semana que vem, mas o senhor disse, se não for no Legislativo, vai ser no Judiciário. Então, se tentarem aprovar, ou se aprovarem na Câmara a PEC do jeito que está, o Ministério Público recorre à Justiça, é isso? Olha, veja, insisto, o texto avançou, e hoje nós precisamos analisar. Mas naquele texto apresentado na outra semana, tinha vícios gravíssimos de constitucionalidade, porque não é porque é uma emenda constitucional que ela pode sair do espírito da Constituição Federal. Então, naquele texto, eu tenho certeza absoluta, seria aprovado daquela forma, nós teríamos que ir ao Supremo. Agora vamos aguardar, vamos ver o texto final. A nossa função, qual é o nosso compromisso? É com a estrita legalidade. Eu não posso, como procurador-geral, olhar e ser corporativista no sentido de que vou entrar para ver o que... Não, isso não pode. Tem o papel técnico, nós somos técnicos, notadamente os procuradores gerais, tem o papel da entidade de classe, tem o papel da Procuradoria-Geral de Justiça, dos procuradores gerais, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. E a nossa atividade é eminentemente técnica. Se no texto final identificarmos alguma inconstitucionalidade, isso pode acontecer mesmo numa emenda constitucional, porque ela pode, a emenda, desvirtuar o espírito e princípios basilares, cláusulas pétreas da Constituição Federal. A partir daí, é nosso dever arguir a inconstitucionalidade. Mas aí é uma outra etapa, a gente espera que o diálogo seja produtivo, a gente espera que se possa avançar e que se construa um texto que fortaleça o controle e, ao mesmo tempo, o Ministério Público. Porque um Ministério Público com um controle externo forte será um Ministério Público forte que exercerá a contento as funções que a Constituição lhe atribuiu em 1988. Doutor Sarrubo, eu tenho uma questão final aqui, a minha última pergunta, que é a seguinte. O presidente da Câmara também disse aqui na entrevista que concedeu à Rádio Bandeirantes, ao jornal Gente, a este programa, que
uma cobrança que ele fez, que está no texto do projeto, né, que é a determinação para que o Ministério Público elabore, aprove o seu próprio código de ética no prazo de 120 dias, ou se não fizer isso, a Câmara fará por legislação, por proposta ordinária de projeto de lei, né? E aí é uma coisa que aí ele estranha. Ele diz: todo mundo tem código de ética, a Câmara dos Deputados tem conselho de ética, as Assembleias Legislativas, câmaras municipais, o Senado Federal tem conselho de ética, as profissões regulamentadas, todas elas têm conselhos de ética, jornalistas, médicos, engenheiros, todo mundo tem código de ética, menos o Ministério Público. O senhor poderia explicar por quê? Olha, porque na verdade nós já temos uma lei orgânica que traz as infrações disciplinares, nós temos manuais de atuação funcional. Por exemplo, nós estamos rediscutindo aqui em São Paulo o nosso manual de atuação funcional, que é um código de ética da instituição Ministério Público de São Paulo, não é? Mas não há, eu insisto mais uma vez, nenhum problema com o código de ética. O que a gente quer, na verdade, o que nós estamos defendendo, é que esse código de ética possa, sim, ser feito nesse prazo de 120 dias, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mas aí tem um aspecto importante, com a sua formatação final, porque eu vou dar um exemplo que talvez o ouvinte e vocês não saibam. O Conselho Nacional do Ministério Público está sem um dos representantes dos estados há mais de 2 anos, porque o Senado não votou, porque o Senado simplesmente se recusou a votar a indicação que veio do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Então o Conselho Nacional do Ministério Público há mais de 2 anos vem funcionando com um membro a menos e com um representante a menos das entidades, dos ministérios públicos estaduais. Então, o que nós estamos negociando sempre, porque é sempre uma negociação com o parlamento, uma negociação no bom sentido, estamos dialogando, né? Negociação pode parecer um termo ruim. Nós estamos dialogando com o Congresso o seguinte: não há problema, nós queremos o Código de Ética também, só que 120 dias contados da composição completa do Conselho. Porque aí nós temos voz lá dentro. O que eu não posso é admitir que o controle externo resolva um código de ética para mim, né? Para a nossa instituição. Nós queremos dialogar juntos, o controle externo faz, mas nós queremos estar lá para poder construirmos e trazer as informações necessárias para que esse código possa ser feito e possa ser um código à altura das necessidades da instituição, porque é isso que nós queremos. E 120 dias, qual é o nosso medo? Como nós estamos há 2 anos com um membro a menos, não é? Com um representante nosso a menos no colegiado, a ideia, e como nós estamos em fase de transição, tem 3 membros para serem aprovados no Senado, e nós já indicamos os nomes no primeiro semestre desse ano, e o Senado até hoje não aprovou esses nomes. Então, quer dizer, se aprova a PEC, nós estamos sem 3 membros dos MPs dos estados e da União, não é? E aí se constrói um código de ética só pelo controle externo. Aí eu pergunto: você gostaria, jornalistas, de ter um código de ética dos jornalistas feito só pela sociedade? Não. Vocês são jornalistas, vocês querem participar da construção desse código de ética para trazer aí as peculiaridades da profissão para que possa ser debatido. Então a gente topa, não tem problema nenhum. Código de ética, perfeitamente. 120 dias, acho até que tem que ser um pouco mais longo esse prazo, mas tudo bem, é o Congresso que manda, mas com a composição completa, para que a gente possa ter lá os nossos representantes, para que eles levem aí as nossas peculiaridades, para sair um código de ética que represente verdadeiramente as necessidades da população brasileira e do nosso Ministério Público. Doutor Mário Charrubo, só para concluir, agradecendo já mais uma vez a sua presença aqui no Jornal Gente, eu queria que o senhor falasse rapidinho, por favor, como é que está a apuração do caso da Prevent Senior? A força-tarefa foi montada, já houve algum avanço, alguma novidade que o senhor possa adiantar para a gente, doutor? A nossa turma está trabalhando bastante. Nossa turma tem feito oitivas aí essa semana inteira. Ontem, o nosso pessoal da saúde, que participa também da força-tarefa, já fez uma proposta de um ajustamento de conduta para corrigir rumos na instituição médica, que é importante que ela prevaleça, né, que ela continue prestando o atendimento, mas da forma correta, né? E na semana que vem serão outras oitivas, estamos aí com laudos, nosso pessoal está trabalhando. Eu tenho uma reunião ainda essa semana com eles para entender o que tem acontecido, mas enfim, o que eu sei
Ontem tivemos uma coletiva de imprensa importante, com participação da Força Tarefa, com esse termo de ajustamento de conduta, uma proposta do Ministério Público, para que daqui para frente práticas que aconteceram outrora não mais aconteçam dentro da empresa, para que ela possa continuar atendendo a população. Então, vamos em frente com isso, já temos um membro afastado exclusivamente trabalhando na Força Tarefa, se necessário for, teremos outros. É prioridade apurar, porque isso diz respeito à vida das pessoas, isso diz respeito a essa pandemia que ainda está por aqui, então nós temos muita preocupação com ela. Doutor Mário Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela atenção e bom final de semana para o senhor. Muito obrigado, o prazer é nosso, um abraço a vocês e a todos os ouvintes da querida Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, doutor Sarrubo. Boa conversa.